e hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o nutricionista Ricardo Vargas. Ricardo, muitas perguntas chegando, a gente está selecionando algumas. A gente teve uma reportagem no jornal de hoje falando sobre insônia e a Laís, ela é de Catu, na Bahia, e ela diz que ela tem muita insônia. E ela pergunta, que tipo de alimentação eu posso estar comendo para poder diminuir um pouco da minha insônia? Uma ótima pergunta, ainda mais porque no Brasil, de cada 3 pessoas, 2 dormem mal. Ou seja, ela não é, digamos assim, né, uma exceção. Ela faz parte da regra. Boa parte da nossa audiência também deve sofrer com isso. Com certeza, com certeza. Então, assim, quando você vai falar num público, você sabe que ali, pelo menos, né, 6 pessoas de cada 10 sofrem desse problema. É muita gente, é muita gente. Só que a avaliação da questão alimentar não é muitas vezes correlacionada ao problema da insônia, mas deveria ser mais. Pelo seguinte, geralmente as pessoas elas têm muitas vezes uma dificuldade de tomar um de jejum. Existem vários problemas com relação a isso. Mas aí o que acontece? Ela não come de manhã, aí ela almoça bem. Quando ela chega à noite, como é que ela tá? Desesperada, varada de fome, né? E ainda que ela teve um pico de cortisol entre 4 e 5 da tarde, que também aumenta a fome. Então, tudo isso culmina para que a pessoa chegue e queira comer muito alimento, e alimento geralmente muito calórico, rico em proteína, rico em gordura, são alimentos de uma digestão mais lenta. Quando consumidos nesse horário que o metabolismo está desacelerando, isso vai prejudicar demais o processo do sono. Por quê? A prioridade entre o primeiro e segundo tempo de sono é o primeiro. Você tem o primeiro tempo das 21h30 até 2 da manhã, que é o sono da regeneração, e das 2 às 5 da memorização. Você tem a regeneração como prioridade. Mas se você coloca a digestão na parada, aí começa a complicar a coisa. Por quê? Você tem digestão, regeneração, memorização. Quem é prioridade? Digerir. Aí você prejudica tanto o processo de regeneração, que leva ao envelhecimento precoce, quanto a memória. Aí eu brinco que a pessoa não consegue memorizar naquela noite, como ela se esqueceu do erro, ela comete no outro dia de novo, né? Vira uma bola de neve. A gente tem que ter uma preocupação grande com o que come à noite. Então, o que deveríamos comer à noite? Alimentos de digestão mais rápida, prioritariamente carboidrato. Pão é uma opção. Na versão torrada, melhor ainda, né? O pão, na forma de torrada, por não ter mais água, a digestão dele é mais lenta. Mais rápida, quer dizer. E aí, nesse caso, poderia ser uma boa opção para a noite. A própria tapioca, que foi citada em algum momento. Cuidar com o recheio da tapioca também, né? Então, você não dando preferência para alimentos ricos em gordura e proteína e focando mais no carboidrato no período da noite, isso poderia favorecer uma boa noite de sono da pessoa. Se a pessoa ela termina de comer por volta, sei lá, das 6 horas da tarde e depois não come mais, pode ser interessante nesse processo? Uma outra coisa que a gente precisa destacar é justamente isso, o horário dessa última refeição. Ele deveria ser pelo menos 2 horas antes do horário que você vai dormir. O mais próximo possível do horário de pôr do sol. É claro que agora no período do verão, horário de verão, se a gente for levar em consideração, né, comer ao horário do pôr do sol, muitas vezes você está comendo na hora de dormir já. Eu sou original de Maringá, no Paraná, né, nasci lá. No período do verão, cara, tem alguns dias do ano que o pôr do sol é 8h30 da noite. Se 9h30 é considerado o horário ideal pelo ciclo circadiano, eu estou comendo somente 1 hora antes. Então eu precisaria adiantar por volta de 7h30. O horário que você falou é o melhor. Mas é difícil uma grande parte porque as pessoas estão retornando para casa do trabalho. E isso dificulta um pouco. 7h30, 8 horas, limite. Tá certo. A gente tem uma outra pergunta, do Lindemilson, ele é de Ibimirim, em Pernambuco. Ele disse que não tem o hábito de tomar café da manhã, pode ser o caso de muita gente aí. O que eu posso fazer para criar esse hábito e eu começo comendo o quê? Olha só, é bem interessante a pergunta dele, porque emenda com a outra que a gente acabou de responder agora, né? Um dos grandes problemas de você não sentir fome, não conseguir comer de manhã, é justamente o que você comeu e o horário que você comeu a última refeição. Se você come tarde da noite, você vai passar a noite inteira fazendo digestão. Seus órgãos que deveriam ali do trato gastrointestinal estar descansando, estão trabalhando. Quando chega de manhã, você olha para a comida, você sente náusea. Você não tem vontade de comer. Teu corpo está dizendo assim, seu miserável, você me fez trabalhar a noite inteira e agora você está pensando em comer de novo? É óbvio que nesse momento você não sente fome por causa desse erro que você cometeu na refeição anterior, que é da noite. Então, precisamos avaliar o que comer no período do noturno e o horário, para que você acorde com fome. E de manhã é a hora de você sentar e comer como um rei. É o horário de você comer muito bem. Por quê? O teu metabolismo ele está preparado para fazer a digestão dessa refeição. Você ficou por volta de 12 horas em jejum. Ou seja, você tem uma grande quantidade de grande quantidade de enzimas para fazer a digestão desse alimento. Além disso, seus órgãos da digestão estão plenamente vazios. Isso daí tudo favorece você comer um volume maior. E além disso, teu gasto calórico é maior pela manhã.
Então esse horário de você sentar e comer fontes de carboidrato, fontes de proteína, fontes de gordura, né, comer uma boa quantidade de fibra para que você tenha saciedade até o horário do almoço. Uma pergunta que foi feita aqui com relação à tapioca, de comer 10 horas da manhã, muitas vezes as pessoas sentem fome porque come pouco no de jejum ou não come. E aí, claro, o corpo começa a pedir alimento, porque ela já está num período muito longo em jejum. Então, precisamos sentar e comer muito bem nessa refeição e cuidar com o horário da última refeição para não interferir nessa refeição.